Boa noite a todos. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos. Eu irei neste vídeo partilhar um pequeno trabalho monográfico de conclusão na Faculdade de Teologia que eu comecei em 2016, fiz os 2 anos, depois fui enviado em missão para a Bolívia, voltando, terminei a faculdade e faltava concluir a tese, né? TCC. Então, eu fiz sobre o fenômeno migratório no Nordeste brasileiro e o Padre Cícero. Passagem bíblica que Jesus pede: Eu era migrante e me acolhestes. Mateus 25, 35. Então, vamos lá. Eu vou perpassar um pouco na monografia, resumidamente, tá bom? Espero que gostem. Esse é o conteúdo deste vídeo. Obrigado a todos e amanhã estarei mostrando a Semana Teológica aqui no ITESP. Então eu irei filmar algumas coisas para quem gosta. Espero que assistam e que curtam e que comentem e se inscrevam no canal para me dar uma força. Um abraço. Vamos lá? Então, pessoal, como eu já falei, o título é A Migração e o Fenômeno no Nordeste Brasileiro, e a figura do Padre Cícero, né? E enraizado no texto bíblico de Mateus: Eu era migrante e você me acolheu. No primeiro capítulo, veremos a migração na Bíblia, né? Veremos que a migração é um fenômeno já antigo entre os povos, né? Que são falados na Bíblia, que conhecemos, né? A família de Abraão. Então, é uma passagem que era descrita para falar de uma família, né? Que por vocação Deus chamava a sair de sua terra e em busca de outra terra, a Nova Canaã, né? Isso é o início do povo hebreu. E a migração no todo, e com tantos, personagens que a Bíblia contém. Muitos deles eram estrangeiros, né? Então vamos dar também uma pequena olhada nos termos variados e nos distintos estrangeiros, né, que eram recebidos ou que se relacionavam, que adentraram no povo hebreu. Depois passaremos para o Novo Testamento, a figura de Cristo também como migrante e também Jesus relacionando-se com os estrangeiros, né? Ele também veio enviado para o povo de Israel e também descobre, né? E veio reunir também outras ovelhas. E ao se relacionar com os estrangeiros, ele acaba descobrindo também que aquele povo é seu, né? Que veio para todos. Então, resumidamente, este é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, adentraremos realmente, mas na pessoa e na missão do Padre Cícero Romão Batista, né? Esse é o tema do segundo capítulo. O Padre Cícero Romão Batista, as suas origens, a sua missão, o que fez lá no Juazeiro, o milagre, o fenômeno ocorrido no Juazeiro do milagre, né, que ao dar comunhão a uma beata após uma missa, reparadora do coração de Jesus, a beata ao comungar, a hóstia teria se transformado em sangue. Então também vamos falar um pouco, como também de sua pastoral, né, do seu, protagonismo do Padre Cícero diante dos fenômenos migratórios da época. Milhares de famílias retirantes saíam de suas cidades e estados, né? Atraídos também por Juazeiro estar no pé da Serra da Serra do Catolé e da Serra do Crato, da Chapada do Araripe, né? E ter uma
uma região fértil, cheia de água, né? No subsolo. Então, é uma área bastante, como é que fala, proveitosa, especialmente na época que o contexto era de seca. Ali também sofreram pelas secas, então várias famílias migravam, acorreram a Juazeiro para pedir auxílio do Padre Cícero, né? Então, vamos a um pouco da história também, do contexto do século XIX, da fome, de vários anos, longos anos de estiagem, que causaram grandes, como é que fala, danos, né, na vida do ser humano. Então é isso, basicamente, o Padre Cícero e sua pastoral migratória naquele século. Deixa eu ver mais aqui, tá? Os romeiros acorrem a Juazeiro, e o seu protagonismo, assistência religiosa e social do padre às famílias retirantes. Fala um pouco da família Calixto e da família Vieira também, que são os meus antepassados, que chegaram em Juazeiro também no começo do século XX e foram acolhidos pelo Padre Cícero, mas já antes era de costume de visitar Juazeiro anualmente, mesmo morando ainda na Paraíba, na cidade que se chama Guarabira, na Paraíba. É isso. E no terceiro capítulo, a igreja atual. Veremos que a missão do Padre Cícero continua viva na igreja local e também sua maneira de acolher e de conduzir também anunciada, enfatizada pelo Papa Francisco hoje, né? Que em sua encíclica Fratelli Tutti, ele ensina, ele nos pede a todos os cristãos para voltarmos aos princípios franciscanos também, que são enraizados nos evangelhos, na vida de Cristo, né? A sua encíclica Evangelii Gaudium, também foca o anúncio do Evangelho com alegria, né? Então é isso, uma igreja franciscana, uma igreja em saída, uma igreja acolhedora, o cuidado com a casa comum também, já anunciadas lá atrás pelo Padre Cícero, com seus conselhos, eu esqueci agora, seus conselhos ecológicos e seus preceitos ecológicos. O Padre Cícero ensinava a lidar com o período de seca, a se preparar para enfrentar esses períodos. E ensinava o cuidado com a terra, a trabalhar, a respeitar a mata nativa da caatinga, né? E também usufruir do que a mata tinha para oferecer nos períodos mais, difíceis, né? Aqueles de estiagem. Então era isso, o Padre Cícero já se preocupava com a natureza. E um de seus preceitos ecológicos foi represe os riachos de 100 em 100 metros, porque os riachos, eles são, temporários, né? Só existe no período de chuva, aí depois eles acabam, a água vai embora. Então ele ensinava a cada 100 metros represar os riachos. Era uma forma de conter a água, né? E um bem interessante que eu acho, que ele mandava plantar cada dia, todos os dias, um pé de árvore, um pé de algaroba, um pé de sabiá, um pé de caju, até que o sertão seja uma mata só. Ele respeitava o cuidado ensinava as pessoas a lidarem também com a roça, com o trabalho agrícola, né? O Papa Francisco, diante dos desafios da igreja atual, no Fratelli Tutti, somos todos irmãos, como já falei. Sim, e finalizando o capítulo, a grande notícia do Padre Cícero, servo de Deus, né? Que o Papa, o Vaticano, enviou a carta, né?
O nosso querido bispo diocesano de Crato leu a carta enviada do Santo Padre Papa Francisco, autorizando a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero no dia 20 de agosto de 2022. Foi lida essa carta. Então é isso. E finalizando com as considerações finais, nós podemos dizer que nós perpassamos um pouco da história do Padre Cícero, vendo que o que ele fazia foi um pedido do próprio Cristo para ele, assim como ele dizia que em sonho tinha recebido esse pedido para cuidar dos retirantes da época que batiam à sua porta. E assim foram, não foram só uma família, mas centenas e centenas de famílias acorriam a Juazeiro a fim de serem recebidos e orientados pelo Padre Cícero Romão Batista, né? Que com todo aquele contexto de censura da igreja na parte que tange ao suposto milagre, né? Mas que por outro lado ele não deixou os órfãos e os retirantes, muitos migrantes sertanejos desvalidos, né? Ele foi mais além. Tanto que Juazeiro é uma cidade enorme hoje, muitos de lá, inclusive eu sou de uma cidade vizinha, somos descendentes das pessoas que foram acolhidas pelo Padre Cícero Romão Batista entre os séculos 19 e 20. Padre Cícero faleceu com 90 anos no dia 20 de julho de 1934, com 90 anos, né? Então é isso, e que os seus ideais são baseados no Evangelho e no próprio Cristo que pede: eu era migrante e vocês me acolheram. E hoje o Papa Francisco retoma também os princípios, os valores evangélicos, focado no exemplo de São Francisco de Assis, com cuidado à natureza, e chamava todos de irmãos e irmãs. Essa é uma igreja que o Papa Francisco pede, né? Então é isso, as migrações elas estão continuam, chegam, né? E nós também, né? Estamos em ida e vinda. O importante é a acolhida e a promoção da vida. Então é isso que eu queria partilhar com vocês, meu pequeno trabalho monográfico de conclusão à teologia. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, tchau.